Em dias de opressão e silêncio, quando Israel sofria sob a pressão dos filisteus, Deus preparou o nascimento de um menino destinado a começar a libertação do seu povo. O anjo anunciou que aquela criança seria separada desde o ventre e carregaria uma força que ninguém conseguiria explicar. Ela recebeu a ordem de criar o filho como nazireu, consagrado ao Senhor desde o primeiro instante de sua vida. Quando Sansão cresceu, seu corpo era forte como uma coluna e seus passos já carregavam a impressão de algo maior que ele mesmo. Mas sua força ainda era apenas o começo, porque o chamado de Deus o conduzia até lugares onde o perigo já o esperava. Num caminho solitário, um leão saltou de repente das sombras, faminto e feroz, pronto para devorar. Então a mão do Senhor se moveu, e Sansão venceu com força surpreendente, como se o impossível tivesse acabado de acontecer. Mais tarde, ele voltou e encontrou mel dentro da carcaça do animal, um sinal estranho no meio da vitória. Na festa de casamento com os filisteus, uma pergunta escondida abriu caminho para a tensão, orgulho e traição. Sansão lançou um enigma, e os convidados perceberam que precisavam vencer sua mente antes de tentar vencer sua força. A resposta foi arrancada por chantagem, e a alegria do banquete começou a apodrecer por dentro. Quando Sansão descobriu a armadilha, a noite festiva virou tempestade de raiva e humilhação. Ele desceu aos campos e soltou raposas com tochas amarradas às caudas, espalhando fogo entre as colheitas dos inimigos. As chamas cresceram como julgamento, e o grito dos filisteus ecoou por toda a terra. A resposta veio com violência, e Sansão precisou encarar uma guerra que agora já não tinha volta. Mesmo cercado de inimigos, ele não recuou, porque a força de Deus o sustentava em cada confronto. Quando tentaram prendê-lo, ele rompeu as cordas como se fossem fibras secas ao sol. O pânico se espalhou, e ninguém conseguia entender de onde vinha aquela resistência inabalável. Num novo ataque, Sansão encontrou uma queixada de jumento e a transformou em instrumento de vitória. Aquele objeto frágil se tornou símbolo de um milagre, e o campo inteiro conheceu o peso da sua força. Depois da batalha, a sede quase o derrubou, e até o herói precisou clamar por socorro. Então Deus abriu uma fonte, e a água brotou onde antes havia apenas morte e poeira. Aquela provisão mostrou que a força de Sansão nunca esteve apenas em seus braços. Mas a próxima armadilha não viria com espadas, viria com palavras, olhares e desejo. Em Gaza, os inimigos esperaram até a madrugada para cercá-lo e prender sua liberdade. Mas ele arrancou os portões da cidade e os levou consigo, deixando os perseguidores em choque. O mundo ao redor dele parecia aprender, tarde demais, que a força dada por Deus não podia ser domesticada. Então surgiu Dalila, e a história tomou um rumo mais silencioso, mais perigoso e mais cruel. Ela observou Sansão com atenção, procurando a fraqueza que os exércitos não conseguiam encontrar. Os líderes filisteus ofereceram prata, e a tentação começou a rondar como serpente paciente. Dalila se aproximou com perguntas suaves, mas por trás do tom calmo havia um laço mortal. Ele resistiu, desviou, brincou com ela, e cada resposta falsa comprava mais uma noite de perigo. Mas a insistência foi desgastando o herói, como água que corrói a pedra lentamente. A pressão aumentou até que Sansão revelou o segredo mais sagrado de sua vida. Seu cabelo jamais havia sido cortado, porque ali estava o sinal visível da sua consagração. Dalila viu a resposta que buscava, e o quarto se tornou o lugar da queda mais amarga. Quando Sansão dormiu, os fios foram cortados, e a aliança invisível com sua força foi quebrada. Naquele instante, o herói perdeu mais os cabelos, perdeu a percepção da própria ruína. Os inimigos avançaram, e desta vez ele não conseguiu se livrar das correntes. Eles arrancaram seus olhos, e a escuridão externa revelou a dor que já o cercava por dentro. Cego e humilhado, Sansão girava a pedra do moinho enquanto o povo zombava da sua queda. Mas até na prisão seu cabelo começou a crescer, e a esperança não havia morrido. Enquanto o tempo passava, os filisteus celebravam sua vitória com arrogância e desprezo. Então decidiram exibir Sansão como troféu vivo diante da multidão que ele um dia aterrorizara. No templo de Dagom, a idolatria parecia forte, mas a derrota dos homens já estava marcada no alto. Sansão foi colocado entre as colunas principais, e ali o silêncio voltou a falar mais alto que os aplausos. Ele voltou o coração para Deus e pediu força apenas uma última vez. Naquele instante, o céu respondeu, e a força retornou com um peso impossível de conter. As colunas começaram a ceder, e o templo inteiro tremeu sob o julgamento de Deus. O som da ruína engoliu os risos, e a queda do orgulho finalmente chegou. Sansão tombou junto com os inimigos, e sua morte completou a vitória que sua vida começou. Mesmo quebrado, ele cumpriu o propósito para o qual havia sido separado desde o nascimento. E assim, entre força, queda e redenção, a história de Sansão ficou gravada como um aviso e uma esperança. Deus mostrou que o chamado pode começar no berço, ser provado no fogo e terminar em glória. Quando a força humana falha, a mão do Senhor ainda pode escrever a última palavra. E no fim, até a escuridão precisou se curvar diante do propósito de Deus. A história de Sansão não terminou em derrota, terminou em juízo, memória e poder sobre o impossível.